trabalhista. Tá certo, eu não errei na hora de digitar, não. Realmente, a reforma trabalhista, ela já está obsoleta, porque já veio uma medida provisória a alterar artigos da reforma trabalhista. Então, antes de adentrar no mérito da questão, explicar especificamente as alterações, vamos entender como se deu esse processo de criação da reforma trabalhista. O que é a reforma trabalhista? Pessoal, no início do ano passado, havia um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que era chamado de a mini-reforma trabalhista. Por que era a mini-reforma trabalhista? Eram poucos artigos que seriam alterados. Basicamente, essa mini-reforma trabalhista tratava sobre a possibilidade de sindicatos celebrarem negociações coletivas que sobrepunham a lei. Era esse o tema principal da mini-reforma. Eis que então, da noite para o dia, um novo projeto surge sem nenhum debate com a sociedade, alterando mais de 100 artigos da CLT. Então, a reforma mais ampla já realizada no direito do trabalho, desde 1943, quando entrou em vigor a consolidação das leis do trabalho, surgiu da noite para o dia, sem a gente sequer discutir os temas e saber quem elaborou o texto, que até hoje ainda é um grande mistério. Esse texto tramitou na Câmara dos Deputados, tramitou no Senado Federal e foi sancionado pelo presidente Michel Temer em tempo recorde, tempo de tramitação de aproximadamente 4 meses. Então, em 4 meses, a vida dos trabalhadores e dos empregadores mudaram completamente, sem a necessária discussão. E aqui, pessoal, não nos cabe mais dar opinião pessoal sobre se é a favor, se é contrário. Infelizmente, essa é uma discussão superada, já ficou para trás, não adianta mais, porque a reforma ela é uma realidade. Ela está em vigor, ela já está valendo, então se você é a favor ou contra, infelizmente isso não vai mudar mais nada. Agora, claro, isso significa que essa reforma é definitiva? Não, não significa. Tanto é que ela já foi alterada em alguns pontos. E pode ser que após a eleição presidencial do ano que vem, venha um novo presidente e decida reformar novamente as leis trabalhistas, voltando como era antes, ou então criando outras regras, outras normas. Então essa reforma certamente não é definitiva. Enfim, a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. E no dia 14 de novembro de 2017, o governo federal, por meio do presidente Michel Temer, publicou uma medida provisória. Pessoal, o que a medida provisória faz? Primeiro passo, ela não tem que passar pelo Congresso Nacional para ela ter validade. Ou seja, a partir do dia 14 de novembro, quando essa medida provisória foi publicada, ela já está valendo. Então hoje, quais são as nossas normas trabalhistas? Nós temos normas trabalhistas na Constituição Federal, temos normas trabalhistas em diversas leis esparsas, temos normas trabalhistas na CLT, nos artigos que não foram mudados, na reforma trabalhista com os artigos que foram alterados e também com a medida provisória 808, que já está valendo. Entretanto, por se tratar de uma medida provisória, ela terá que ser votada, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, para que ela seja convertida em lei, e aí sim, definitivamente, ela tenha sua validade mantida. E o detalhe é tão interessante que essa medida provisória que está tramitando aí há pouco mais de 15 dias, já tem 1000 propostas de emendas. 1000, ou seja, deputados já fizeram 1000 solicitações para que a MP seja alterada. E aí a gente vai ter sugestões de vários os tipos. Teve deputado que pediu para incluir emenda para que a reforma trabalhista seja totalmente revogada, outros para incluir outros tipos de regras. Enfim,
realmente a criatividade do nosso legislativo, ela é impressionante. Pessoal, apesar de que eu disse de que não cabe mais a nós essa análise, se é favorável, se é contrário, essa é uma discussão superada e temos que entender, algo é fato. O texto da reforma trabalhista é muito ruim. Ele não é pouco ruim, ele é muito ruim. Ela foi mal elaborada, mal escrita, mal redigida. Então nós temos algumas aberrações jurídicas na reforma que vão gerar problemas de interpretação. Porque hoje a reforma trabalhista ela já está valendo. E eu tenho certeza que tanto o Dr. Pedro quanto outros juízes vão ter diversas dúvidas ao aplicar a reforma trabalhista no caso concreto. Porque ninguém consegue entender ela do mesmo jeito. Você pode pegar vários juristas, vários vão entender ela de diversas formas. Tanto é que a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que é a ANAMATRA, que tem, se eu não me engano, algo em torno de 4 mil magistrados trabalhistas no Brasil inteiro, fez um estudo e divulgou diversos enunciados sobre a reforma trabalhista. O principal enunciado divulgado pela ANAMATRA é: a reforma trabalhista é ilegítima. Isso não sou eu que estou falando. Quem disse isso foi a ANAMATRA. Pessoal, isso significa que a reforma trabalhista não será aplicada? Não. Porque a ANAMATRA nada mais é do que uma associação de classe. Os enunciados aprovados pela ANAMATRA não têm nenhum tipo de efeito vinculante. Então, o juiz do trabalho pode utilizar os enunciados como forma de interpretação na sua decisão e também pode não utilizar, escolher não utilizar. Tá? Então, esses enunciados somente têm como força realmente um auxílio na interpretação. E quando vocês puderem ter a oportunidade de ler os enunciados, algo ficou muito claro. A Associação dos Magistrados não gostou da reforma. Porque todos os pontos polêmicos, todos os pontos da reforma que retiraram direitos dos empregados, que foram vários, ela foi e criou um enunciado tentando resolver e pacificar essa questão. Mas enfim, vamos falar o que interessa, vamos tentar entender as alterações que a medida provisória trouxe para a reforma trabalhista. Aqui tem meus contatos, tá? Deixo à disposição aí para quem quiser depois trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Pessoal, reforma trabalhista, ela foi sancionada, se tornou a lei 13.467, e aí veio a MP 808, medida provisória 808, que já está valendo também. Então hoje nós temos a lei 13.467 e a MP 808. Vamos entender o que a MP fez. Para isso a gente precisa entender, aqui eu não vou falar de todos os pontos da reforma, mas a gente vai falar de todos os pontos da medida provisória. Para isso a gente precisa entender algumas situações. Primeiro ponto alterado pela medida provisória 808. Na reforma trabalhista, ocorreu uma alteração de como o banco de horas e a jornada 12 por 36, ela pode ser instituída. Antes da reforma, somente negociação coletiva poderia instituir jornada 12 por 36, aquela que o empregado trabalha 12 horas e descansa 36. A reforma determinou que empregado e empregador podem entrar em um consenso por meio de um acordo individual para estabelecer a jornada 12 por 36. Tá? Ou seja, o empregador chama o empregado, vem cá, vamos fazer um acordo, coloca no papel, a partir de hoje a gente vai ter essa jornada 12 por 36. Foi o que a reforma previu. Ela também determinou que caso o intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo para almoço, ele seja suprimido, a empresa pode pagar como se fosse uma hora extra. Isso atualmente não seria permitido. Atualmente não, antes da reforma. Tá? A empresa era obrigada a fornecer uma hora de descanso. O cara que trabalhava lá por 36, ele tinha que pagar uma hora. Depois da reforma, a empresa pode pagar essa hora para ele. E também determinou que não é mais necessário pagamento pelo trabalho nos feriados para quem trabalha nessa jornada de 12 por 36. Já a medida provisória 808, ela veio falando, não, peraí, calma, não é tão abrangente assim.
Pode estabelecer jornada 12 por 36? Pode, mas não pode ser mediante acordo individual. Então não pode mais vir a empresa fazer um acordo com o empregado para instituir a jornada 12 por 36. Ou seja, voltou como era antes. Tá? É necessário instrumento coletivo, acordo ou convenção coletiva, para que seja instituída a jornada 12 por 36. Colocou uma exceção: entidades de saúde, hospitais, clínicas, podem instituir mediante acordo individual. Essa foi a primeira alteração realizada pela medida provisória 808. A reforma trabalhista, esse é um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista, determinou limites para a concessão de danos morais. Tá? Na legislação está chamado de dano extrapatrimonial. Então, com a reforma trabalhista, os juízes do trabalho não podem mais estabelecer valores de danos morais livremente. Eles têm que observar os parâmetros que a legislação trouxe. É necessário agora observar uma série de requisitos. Em relação a esse tema, a reforma trabalhista estabeleceu alguns aspectos que são protegidos, que, se forem violados, vão gerar o direito a esse dano extrapatrimonial, a uma reparação pelo dano extrapatrimonial. Ele estabeleceu honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física. Foi bem abrangente. Nesse ponto, o que a MP fez foi acrescentar outros itens: etnia, idade, nacionalidade e gênero, que eu entendo que foi um ponto positivo da MP. Aumentou esse leque de bens jurídicos tutelados aí pelo direito. Tá? Então, esses itens agora também passam a ser protegidos. Pessoal, a reforma trabalhista estabeleceu limites para que o juiz do trabalho possa condenar em indenizações por danos extrapatrimoniais. Como funcionava antes da reforma? Vamos supor que o empregado sofreu um dano, sofreu um acidente de trabalho e quebrou a perna, perdeu uma perna, por exemplo, algo que é bem grave. Ele poderia ingressar com uma reclamação trabalhista contra a empresa. Caso ficasse constatada culpa daquela empresa, a empresa poderia ser condenada a pagar uma indenização por dano material pelos prejuízos que ele teve e também por dano moral, porque ele teve toda aquela honra, a integridade física dele abalada. O juiz do trabalho poderia estabelecer livremente o valor dessa indenização. Ele ia verificar o caso e analisar o valor do salário do empregado, entre outros diversos aspectos, para chegar no valor da indenização por dano moral. Com a reforma, ele não pode mais fazer isso livremente. Foram criados requisitos, limites. Tá? Como foi feito? Se tem uma ofensa de natureza leve, ele pode condenar em até 3 vezes o valor do último salário do empregado. Então vamos supor que o empregado estava trabalhando e teve uma desavença e o patrão xingou o empregado, por exemplo. Isso pode ser considerado uma ofensa de natureza leve e o juiz do trabalho só poderia condenar a empresa ao pagamento de 3 vezes o salário dele. Se o empregado ganha um salário mínimo, poderia receber 3 salários mínimos. Seria essa a ideia. No caso das ofensas de natureza média, até 5 vezes o salário, ofensa de natureza grave até 20 vezes o valor do salário e ofensa de natureza gravíssima até 50 vezes o valor do salário. O que seria uma ofensa de natureza gravíssima? A morte do empregado. O empregado sofre um acidente de trabalho e vem a óbito. Seus familiares têm direito a receber uma indenização? Tem. Se a empresa tiver culpa, ela vai ter que pagar uma indenização pelos danos materiais e também pelos danos morais. Com a reforma trabalhista, nesse caso, o valor máximo da indenização por danos morais seria de 50 vezes o salário do empregado. Isso gerou um problema, que é uma diferenciação de limite de indenização por classe social. Porque a gente passou a ter uma situação em que empregado que ganha um salário mínimo, a vida dele vale 50 salários mínimos. Empregado que ganha 10 mil reais,
a vida dele vale 50 vezes 10 mil reais. Então foi uma situação que realmente não me parece a ideal para se limitar a indenização. Primeiro que eu acho que indenização não tem que ser limitada. Eu acho que o juiz ele tem que ter a liberdade para analisar o caso concreto e aplicar o valor que ele entende. Mas se foi criado um critério, esse não era um critério bom. E nisso a medida provisória 808 veio para resolver. Manteve a possibilidade de limitar a indenização, só que ao invés de utilizar como base o salário do empregado, utilizou como base o teto dos benefícios do INSS. Atualmente, pessoal, um segurado do INSS, o valor máximo que ele pode receber de benefício é de R$ 5.531,31. Esse valor é reajustado anualmente, tá? Esse é o teto. Então agora o juiz pode condenar em dano moral? Sim. Vai ter que observar se ele é de natureza leve, média, grave, gravíssima. Continua sendo, se é 3, 5, 10, 50, mas a base de cálculo não é mais o salário do empregado. E agora, esse limite dos benefícios da Previdência. Então agora não importa mais se o empregado ganhava um salário mínimo ou se ele ganhava 10 mil reais. A possibilidade de indenização para ambos é a mesma. Acho que foi uma alteração interessante. Criou um critério para a condenação ao dobro do valor no caso de reincidência. Então a empresa pratica uma ofensa contra o mesmo empregado por mais de uma vez, o valor da indenização pode ser dobrado. Aí foi criado um parâmetro. A reincidência ocorrerá se a ofensa idêntica ocorrer no prazo de até 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória. Então, se teve uma decisão que transitou em julgado, no prazo de 2 anos, se teve outra ofensa da mesma natureza, o pagamento dessa indenização será dobrado. E também estabeleceu algo que eu achei interessante, que a limitação de danos morais não se aplica no caso de morte. Vai ter natureza de ofensa gravíssima? Vai. Então, vamos supor que o empregado sofreu um acidente de trabalho, ficou em coma, ficou inválido, não pode mais trabalhar. Natureza gravíssima? Sim. Mas se ele vier a falecer, o juiz do trabalho não precisa mais observar aquela regra do limite máximo de 50 vezes o teto da Previdência Social. Ele pode analisar e aplicar uma condenação em valor superior. Também é algo que eu achei que foi razoável essa alteração da MP. Pessoal, outro ponto que foi muito, mas muito polêmico com a reforma trabalhista foi a questão das gestantes. Assim que a reforma trabalhista foi sancionada, várias entidades se manifestaram dizendo que agora gestante pode trabalhar em local insalubre. O que a reforma trabalhista estabeleceu, na realidade, foi o seguinte: a gestante não pode nunca trabalhar em local que tenha insalubridade em grau máximo. É aquela que gera 40% de insalubridade. Nesse caso, o empregado gestante não pode trabalhar. A empresa vai ter que arrumar um outro local para ela trabalhar, outra função para ela fazer. A gestante não pode trabalhar em locais que têm insalubridade em grau médio quando ela apresentar atestado médico. Então, a lógica aqui é o seguinte: se ela não apresentar atestado médico, pode trabalhar em local insalubre em grau médio ou mínimo. Também foi a mesma situação. Então, gestante não pode trabalhar em local insalubre em grau máximo, mas ela pode trabalhar em local insalubre em grau médio ou mínimo, desde que ela não apresente um atestado médico. Se ela apresentar um atestado médico, a empresa tem que afastar, ela não pode trabalhar em locais insalubres em grau médio ou mínimo. O detalhe é que a gestante ou a lactante, ela recebe o valor da insalubridade, mesmo se ela estiver afastada do local insalubre. Isso foi a reforma trabalhista que determinou. Gestante, vamos supor que a gestante trabalhava num hospital. O hospital tem insalubridade. Ficou gestante,
O hospital tirou ela do hospital e levou ela para a administração. A administração não tem insalubridade. Se fosse um empregado qualquer, ele não iria receber insalubridade, porque a insalubridade é considerada como um salário e condição. Você recebe enquanto está trabalhando naquela situação de insalubridade. A reforma fala que mesmo nesse caso, tanto a gestante quanto a mãe que está amamentando, ela tem direito a continuar recebendo a insalubridade, mesmo que ela não esteja trabalhando no local insalubre. Certo? Aí ela estabeleceu um parâmetro que o empregador tem que pagar, mas depois ele abate dos créditos que ele tem, dos débitos que ele tem com a Previdência Social. Só que aí veio a medida provisória e alterou esse artigo. Então a lógica, após a medida provisória, ela se inverteu. Ela ficou da seguinte forma: a gestante sempre será afastada de locais insalubres. Essa é a regra. Então qual é a regra? A gestante não pode trabalhar em local insalubre. Somente irá poder trabalhar em local insalubre se o grau for médio ou mínimo e se ela apresentar um atestado médico. Então, com a reforma, era diferente. Ela poderia trabalhar e não iria trabalhar se tivesse atestado. Agora, ela não pode trabalhar, só vai poder trabalhar se tiver atestado. Mudou essa lei. Mas o mais interessante é que a gestante não vai mais receber o adicional de insalubridade quando ela não estiver trabalhando no local insalubre. Então a reforma, a medida provisória alterou a reforma trabalhista e determinou isso. Tá? Não pode mais a gestante receber o adicional se ela não estiver trabalhando no local insalubre. Isso certamente foi um prejuízo para a gestante. Porque com a reforma, pessoal, a gestante que antes trabalhava no local insalubre e deixou de trabalhar, ela ia continuar recebendo durante toda a gestação a insalubridade. Já com a MP não recebe de forma nenhuma. Então essa foi uma alteração e o objetivo era melhorar a situação, porque ela fala que a gestante não pode trabalhar no local insalubre, mas na prática, pelo menos financeiramente, acabou prejudicando as gestantes e as lactantes. Bom, passando para a próxima alteração, a reforma trabalhista estabeleceu o artigo 442 da CLT, determinando que autônomos podem ser contratados, mesmo que eles tenham exclusividade, de forma contínua ou não serão considerados empregados. Tá? Então, foi a reforma que instituiu isso. O autônomo é contratado, pode ter uma cláusula de exclusividade, pode trabalhar de forma contínua, ou seja, todos os dias na empresa, só para aquela empresa, e se o contrato foi firmado observando todos os requisitos, afasta o vínculo de emprego. Então seria uma espécie de exceção aos requisitos do vínculo de emprego do artigo 3º da CLT. Empregado que tem alguns daqueles requisitos e não vai ter direito ao vínculo de emprego. Isso veio com a reforma. A medida provisória 808 regulamentou como vai funcionar esse contrato do autônomo. Primeira coisa que a medida provisória fez: é proibido instituir cláusula de exclusividade em contrato de autônomo. Você pode contratar um autônomo para trabalhar na sua empresa? Pode, mas não pode ter cláusula de exclusividade. Caso aquele autônomo trabalhe somente para a sua empresa, olha, não tem a cláusula de exclusividade, mas ele trabalha só para a sua empresa, isso por si só não significa que ele é empregado. Tá? Então, pode um autônomo trabalhar só em uma empresa? Pode. O que não pode é ter no contrato uma cláusula proibindo ele de trabalhar em outra pessoa. Mas se ele trabalha só nessa empresa, não tem problema. Isso não significa que ele é empregado. Esse fato único não significa que ele é empregado. Ele pode trabalhar para outros tomadores de serviço, ele pode recusar o serviço. Porque, pessoal, o autônomo, não existe um requisito do artigo 3º, que é a subordinação. O autônomo não é subordinado, ele é autônomo.
E aí, se ele não quiser trabalhar, passa que ele fale. Não quero. Não pode ser prejudicado por isso. Por outro lado, caso haja subordinação política, aí sim, se o autônomo é subordinado, significa que ele não é autônomo. Aí vai gerar o desemprego. Então, esse é o requisito. A exclusividade não tem problema, até porque ela não é requisito de desemprego. Mas a subordinação, sim. Caso o autônomo trabalhe de forma contínua, é subordinado, preencher os requisitos do artigo 3º, é empregado. Se é empregado, tem que ter carteira assinada, 13º, férias, aviso prévio e todos os outros direitos trabalhistas. Algo que eu achei interessante é que o autônomo pode exercer atividade fim da empresa. Aqui, pessoal, é algo que não vi sendo muito discutido, mas vai criar uma situação interessante. Quando a gente estudou a terceirização, a gente viu que com a lei que regulamentou a terceirização, que foi de março de 2017, e com a reforma trabalhista, o terceirizado pode atuar na atividade fim da empresa. O que isso significa? O posto de gasolina pode terceirizar o frentista, a faculdade pode terceirizar o professor, o TRT pode terceirizar o juiz. Acho que não. Acho que não. Mas o terceiro pode substituir empregados de atividade fim. Agora, com a MP, o autônomo também pode. Então você pode contratar um cara que não é seu empregado, que vai trabalhar só para você, de forma contínua, todos os dias, na sua atividade fim. O posto de gasolina vai lá e contrata o frentista como autônomo, paga diária para ele. Só não pode ter subordinação. Se tiver subordinação, ele é um empregado, sim. Nesse caso, a pessoa pode usar o uniforme da empresa sendo titulado ali ou não? Pode, tranquilamente. O fato de usar o uniforme da empresa não significa que ele é subordinado. Ele não pode receber ordens diretas. Ou seja, o seu horário é esse, você tem que chegar, não pode sair mais tarde, você tem que fazer seu trabalho desse jeito, não está trabalhando direito, vai tomar uma advertência, não pode ter a subordinação. Ok? Dando continuidade, contrato intermitente. Pessoal, eu sempre, todo tema que aparece, eu falo, esse é um ponto polêmico da reforma, né? Porque a reforma realmente ela é muito polêmica, ela trata de diversos assuntos que são polêmicos. E a criação do contrato intermitente está sendo muito discutido porque a gente não sabe como ele vai ser aplicado na prática. Esse contrato, pessoal, ele foi criado utilizando como base um contrato que existe lá na Inglaterra, ela é chamado de contrato 0 hora. Aqui a reforma trabalhista trouxe para a gente esse contrato intermitente. Basicamente, ele determina que a empresa pode contratar um empregado, vai ser empregado, vai assinar a carteira dele, só que o cara não tem jornada de trabalho. Ou seja, ele não sabe que hora que ele começa a trabalhar, ele não sabe que hora que ele para de trabalhar, ele não sabe nem se ele vai trabalhar. Porque, na realidade, ele vai ficar quietinho na casa dele esperando. Quando a empresa decidir que quer que ele trabalhe, liga para ele, fala, você vai trabalhar daqui uma semana e você vai trabalhar durante uma semana das 8 às 18. Ok, chegou na outra semana, ele vai, trabalha das 8 às 18 e aí acabou, a empresa já paga para ele salário somente referente ao período trabalhado. Então olha só, se ele trabalhou uma semana por mês, naquele mês, só vai receber uma semana, claro. Isso está bem óbvio. E aí já vai receber também 13º, férias, proporcionais, vai ter direito a FGTS, tudo bonitinho, tá? Foi criado esse contrato. A reforma trabalhista também instituiu uma multa, pessoal. Era uma previsão que não existia. Multa para o empregado. A gente tinha multa para a empresa, mas multa para o empregado não. E ela estabeleceu. O empregado que aceita trabalhar e não vai, então vamos supor, nesse caso a empresa liga para o cara e fala, quero que você trabalhe segunda-feira, de segunda a quinta, na semana que vem, das 8 às 18. Você aceita, empregado? Sim, aceita. Chegou segunda-feira, o empregado não foi trabalhar. Ou seja, ele aceitou e descumpriu com o que ele havia aceitado. Ele tem que pagar uma multa de 50% do valor daquele período que ele deveria trabalhar. Foi estabelecida essa multa. Essa multa também valeria para a empresa. Se a empresa liga para ele e fala, olha, segunda-feira você vai trabalhar,
E aí, chegou segunda-feira, ele aparece na empresa e fala, não quero mais, não pode voltar para casa, ela teria que pagar essa multa de 50% para o empregado. 50% sobre a remuneração daqueles dias, ok? Essa multa foi criada pela reforma. Porém, pessoal, a medida provisória 808, ela veio a regulamentar o contrato intermitente. E aí, ela realmente regulamentou. Foram diversas alterações realizadas no contrato intermitente. Peguei somente alguns detalhes aqui. Primeira coisa que a MP fez, excluiu a previsão da multa. Então, essa multa acabou. Também era algo que tinha sido muito criticado. Tá? É meio estranho você falar que vai aplicar uma multa para o empregado, até porque você não sabe se ele realmente tinha sido convocado ou não. A empresa pode alegar, foi pelo telefone, ele atendeu, não tem prova, o negócio ia virar uma bagunça. MP excluiu essa multa, não existe mais. Determinou que o empregador será responsável pelo recolhimento do INSS proporcional. Então, olha só o que acontece. Determinado mês, tem 4 semanas, o empregado somente trabalhou 1 semana. Ele vai receber salário referente a 1 semana. A empresa vai ter que recolher INSS? Vai, referente a 1 semana. O problema é que no regime do INSS, o valor mínimo de contribuição mensal é baseado em um salário mínimo. 1 semana de um salário mínimo, por óbvio, que é menos do que um salário mínimo. Aí, o que a MP determinou? Beleza. Se o empregado, em determinado mês, recebeu menos do que um salário mínimo, ele tem que tirar do bolso dele e complementar para o INSS o valor referente ao salário mínimo. Se ele não fizer isso, não vai ser computado como um mês trabalhado para fim de aposentadoria, auxílio-doença, enfim, para todos os benefícios previdenciários. Aí, pessoal, eles têm um pequeno problema. A ANP criou uma situação em que pode ser que o empregado tenha que pagar para trabalhar. Vamos supor que em determinado... Não. No contrato intermitente, a empresa convoca ele para quantos dias a empresa quer. Então vamos supor que a empresa naquele mês chamou ele para trabalhar somente 5 dias, no mês inteiro. Ele recebeu os salários dos 5 dias, e aí ele vai ter que complementar o valor do INSS. Dependendo do valor que ele recebeu, pessoal, da quantidade de dias, pode ser que o valor dessa complementação para o INSS seja maior do que o valor